Olá, a paz e a graça do nosso amado Salvador, Yahushua, o Messias de Nazaré. Então, meus irmãos, visitantes do canal, esse é um vídeo para dar continuidade àqueles 2 últimos vídeos que postei no canal sobre os erros no livro de Apocalipse, sobre os erros de acréscimos ou de exclusão de partes do versículo. Então temos que no primeiro vídeo eu já até falei no contexto bíblico o que significava o versículo do capítulo 3 sobre os 2 tronos. O versículo 21 do capítulo 3 de Apocalipse. Porém não falei sobre a dúvida que as traduções das Bíblias da Sociedade Bíblica do Brasil, entre outras, deixaram. Lembram-se da questão? João ou o dragão? Quem é em Apocalipse capítulo 12, versículo 18 ou versículo 1 do capítulo 13? João ou o dragão? Já que existem essas 2 traduções, como que o dragão parasse na areia do mar ou sobre a areia do mar, no versículo 18 do capítulo 12, e as Bíblias que não têm o versículo 18 está no versículo 1 do capítulo 13, sendo João parando sobre a areia do mar. Então fica a questão, quem será? O dragão ou João, o apóstolo? Lembram? Eu não vou abrir aqui a Bíblia, porque já está no primeiro vídeo essa passagem. Mas quero dizer que nas versões gregas não existe a palavra dragão. Tanto no texto receptus, texto recebido, como no texto majoritário bizantino, 2 versões gregas, não possui a palavra dragão. Se você conhecer alguma outra versão do grego, se você encontrar a palavra dragão neste versículo, comente, deixe nos comentários e mencione qual é a versão do grego, pois essas não possuem a palavra dragão, como está em muitas traduções das Bíblias. Então, sendo assim, temos que é entendido que seria o apóstolo João mesmo, e não o dragão, que parou sobre a areia do mar, vendo ali a besta que sobe do mar, já no capítulo 13. Ok? Então vamos agora ao que eu falei no último vídeo, sobre aquela passagem de Apocalipse 11, Apocalipse capítulo 11, versículo 17, onde temos dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e começaste a reinar. Eu estou lendo aqui na versão da Bíblia NVI, tá bom? NVI. Agora, temos que algumas versões trazem que, além de que és e que eras, que haveria de vir, nesse versículo 17 do capítulo 11. Aqui já não temos. Porém, o contexto bíblico do que significa a Escritura Sagrada dá a entender que essa aqui é a versão correta, onde não tem a expressão e que hás de vir. Porém, essa expressão aparece em outras passagens, como vamos ler agora no livro de Apocalipse, capítulo 1, no versículo 4, onde temos, aqui eu tenho 2 versões, a Peshitta e a versão de João Ferreira de Almeida, revista corrigida, ok? Então vamos ao versículo 4 aqui na Peshitta. E Yohanan, as 7 Kehilot, ou congregações, que estão na Ásia, graça a vós e Shalom, da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e dado os 7 Espíritos que estão diante do seu trono. Então temos aqui que nessa passagem já traz a expressão e que há de vir. E aqui na versão revista corrigida, João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é e que era e que há de vir, e dado os 7 Espíritos que estão diante do seu trono. Então temos que essa expressão que é e que era e que há de vir é se referindo ao nosso eterno Criador e também ao nosso amado Salvador, porque ele era no presente com os apóstolos naquele tempo,
O reino estava vigorado entre eles, porém não era o reino eterno ainda. Mas também falando da presença do Eterno com eles, agindo ali entre eles. Por isso que é no presente e que era no passado, porque ele foi com Moisés, com Davi, os patriarcas, os profetas, no passado. E o seu reino existiu no passado também, através de Moisés, com o tabernáculo. O Eterno reinou sobre Israel, porém ainda não era o reino eterno. No tempo dos profetas, no tempo do rei Davi, o Eterno reinou sobre Israel também, porém não era o reino eterno. Agora a expressão "e que há de vir" é porque o Eterno se manifestaria no futuro e o seu reino eterno virá. Por isso essa expressão, da parte daquele que é, e que era, e que há de vir. Não está falando somente do reino, mas também do próprio personagem do Eterno Criador. Não é só do reino, porque ele era e foi no presente com os apóstolos e haveria de vir. Então não está se tratando só do reino. Estou entendendo? Se disser que era só o reino que não tinha vindo, entra em contradição, porque ele era e estava no presente também, quando isto aqui foi escrito. Então não é que o reino não veio, era o Eterno ali presente. Está se tratando de um personagem, que é o Eterno Criador. Lógico que o seu reino também faz parte aqui, porém ainda não era o reino eterno naquele tempo, ok? Então, quando a gente traz uma interpretação, temos que conferir nas Sagradas Escrituras, e às vezes até o pé da letra, para ver se não entra em contradição, porque as Escrituras são inspiradas pelo Espírito Santo, e a interpretação do Espírito Santo que não entra em contradição, e não a nossa, humanamente falando. Agora, já no versículo 8, temos novamente a mesma expressão. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. Aqui temos a prova que está tratando do personagem, o Todo-Poderoso, o Eterno. No grego, alfa e ômega, o princípio e o fim. O princípio e o fim, diz o Senhor. Aqui na versão da Peshitta temos já palavras em hebraico, onde está escrito: eu sou o Aleph e o Tav. É a primeira e última letra do alfabeto hebraico. Diz Deus Elohim. Era para estar escrito somente uma palavra aqui. Aquele que é, e que era, e que há de vir. O El Shaddai. El Shaddai em hebraico é todo-poderoso. Então entendam que esse versículo 8 já mostra aquele que era e que há de vir, e que era no presente. Quando a revelação do Apocalipse, do livro, do Apocalipse, dessa revelação, era mostrada a João, ou a Yohanan, o apóstolo, o Talmidim, o discípulo de Yahshua, de Yahushua de Nazaré, mais conhecido como Jesus de Nazaré. Porém, o nome Jesus é um nome não muito antigo, é um nome com mais de 500 anos somente, pois veio a existir depois da criação da letra J, a partir do ano 1500. Então não existia o nome Jesus antes do ano 1500 depois de Cristo, tá? Então é um nome que não tem nem 1000 anos de idade, o nome Jesus. Mas a maioria conhece assim porque foi traduzido assim depois. Então temos que nesse versículo 8 prova que é o personagem que se manifestou no passado, se manifestava no presente com os apóstolos, nesta ocasião aqui do Apocalipse, o apóstolo João, e que haveria de se manifestar no futuro. Lógico que o reino dele está envolvido, porém está tratando do personagem,
Não é que o reino não veio, pois Davi, Moisés e através dos profetas tiveram o reino do Eterno sobre Israel. Porém, não era ainda o reino eterno. Estão entendendo? Por isso estou repetindo, para que não haja uma pequena contradição aí, se disserem que é o reino que não veio, pois já havia essa interpretação e não está totalmente correta. Por quê? Vamos ler mais uma passagem agora no livro de Apocalipse mesmo, no capítulo 4, no versículo 8, onde temos: E os 4 animais tinham cada um, respectivamente, 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, e que é, e que há de vir. Aqui mais uma vez temos tratando do personagem, do eterno Criador. Estão vendo? Porque ele se manifestou no passado, se manifestava no presente com os apóstolos e se manifestará para o mundo no futuro. E aqui na versão da Peshitta temos: os 4 seres viventes tinham cada um 6 asas ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não tem descanso nem de dia, dizendo: Kadosh, Kadosh, Kadosh é Deus Elohim, o El Shaddai, aquele que era e que é e que há de vir. Kadosh é uma palavra bem conhecida do hebraico que quer dizer santo. Em uma forma aportuguesada, se for analisar a palavra Kadosh, tem mais significado como separado ou consagrado. Então, meus amados irmãos, está tratando do personagem, do Eterno Todo-Poderoso. Agora, voltando ao capítulo 11 de Apocalipse, no versículo 17: E declaravam: Graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porquanto assumiste o teu grande poder e começaste a reinar. Aqui essa expressão "e que has de vir" não está, porque quando o eterno Salvador ele retorna e para sobre as nuvens do céu, é porque os reinos desse mundo já foram derrotados, embora não tenham sido totalmente destruídos. E temos aqui que, a partir deste momento, não tem a expressão "e que has de vir", porque ele já veio. E por isso diz: porquanto assumiste o teu grande poder e começaste a reinar. Ele já passa a reinar desde os altos céus, desde sobre as nuvens. Já para lembrar aquelas outras passagens bíblicas de Coríntios, Tessalonicenses e Apocalipse capítulo 19. Neste momento ele já veio, só ainda não pisou sobre a terra, mas já está reinando, porque o reino desse mundo já foi derrotado. E por isso temos aquela expressão "que és e que eras", porque ele é agora no presente, não será mais no futuro. Por isso não tem "e que has de vir", porque ele já veio e começa a reinar. Por isso está no presente, se manifestando, e foi no passado, mas não haverá de vir mais, porque o seu reino eterno, agora sim, o seu reino eterno, não aquele reino que existiu no passado, com Davi, com Moisés e os profetas, um reino que não era eterno ainda, mas agora sim o seu reino é eterno, pois ele começa a reinar. Estou entendendo? Esse é o verdadeiro contexto dessas escrituras sagradas, sem contradição. Não se trata somente do reino, mas do personagem, o Todo-Poderoso. Aleluia! Louvado seja o seu nome, a ele toda honra e glória para sempre. Todo louvor seja dado ao Cordeiro. Em nome de Yahushua. Amém. Então, amados escolhidos do Eterno Criador,
Não vou prolongar mais o vídeo. Eis aí o contexto. Compartilhem, deixem o seu like. Compartilhem com aqueles que entenderam que era só o reino, para que eles vejam nesse outro contexto, na paz do eterno. Outras pessoas que ainda não entenderam esse contexto, compartilhem esse vídeo. Muitas pessoas vão anos na igreja, mas não entendem essa expressão. Não compreendem esta passagem do versículo 17 de Apocalipse capítulo 11. Quando ele vem e começa a reinar, antes de pisar a terra, no solo da terra, como está em Zacarias capítulo 14, versículo 4, onde ele mesmo porá os seus pés sobre o monte das oliveiras. Então que o Eterno siga abençoando a todos, e até um próximo vídeo. A paz seja com todos.